exemplos muito utilizado para explicar a regra da cadeia é exatamente a derivada desta função aqui, f de x igual a x levantado a x. Ok? Mas nós podemos resolver essa derivada de duas formas, mas o foco aqui é explicar como utilizar a regra da cadeia para, para achar a derivada desta função. Bom, reparem que, como já vimos no exemplo passado, x é igual a Euler logaritmo natural de x. Ok? Então, significa que x elevado a x é exatamente igual a Euler logaritmo natural de x, tudo isso elevado a x. Né? É a mesma coisa. Prontos, então f de x igual a x levantado a x é o mesmo que Euler logaritmo natural de x, tudo isto levantado a x. Só que pela propriedade de potência, este x aqui multiplica aqui o logaritmo. Né? Isto fica Euler de x logaritmo natural de x. Aqui sempre com x positivo. Prontos. Agora podemos achar a derivada. Ou seja, nós queremos agora achar a derivada de f de x, que é igual a Euler levantado a x logaritmo natural de x. Mas para achar essa derivada, a derivada desta função, a gente pode utilizar a regra da cadeia. A gente usa a regra da cadeia. Ok? Então, vamos lá. Para utilizar a regra da cadeia, o que a gente tem que fazer? Vamos considerar um y igual a Euler levantado a u, ou a Euler de u, e u igual a x logaritmo natural de x. Okay? Y é igual a Euler de u e u é igual a x logaritmo natural de x. Então, o que é que diz a regra da cadeia? Esta regra diz o seguinte, que a derivada de y em relação a x, ou seja, no caso aqui seria a derivada de f, não é? A derivada de f em relação a x vai ser igual à derivada de y em relação a u, este y vamos derivar em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x. A derivada deste u aqui em relação a x. Então, esta aqui é a nossa regra da cadeia. Ok? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos derivar y, aqui, vamos colocar aqui, y, a derivada de y em relação a u é Euler de u, não é? E a derivada de u em relação a x, por aqui, x, é x que deriva, né? Aquela regra do produto, logaritmo natural de x que não deriva, mais x que não deriva é derivada de logaritmo natural de x. Isto aqui fica x a derivar em 1, então fica logaritmo natural de x mais x, aqui a derivada de logaritmo natural de x é 1 sobre x. Então, a gente tem aqui, cortamos aqui, cortamos, e vai sobrar apenas o quê? Logaritmo natural de x mais 1. Ok? Então, nós temos que a derivada de u em ordem a x é logaritmo natural de x mais 1. A derivada de y em ordem a u é Euler de u, mas só que o u, quem é u? O u é x logaritmo natural de x. Então, isso significa que aqui a gente vai ter Euler de x logaritmo natural de x. Então, viemos e substituímos aqui a nossa derivada da nossa função em relação a x vai ser igual d de u em relação a u, que fica exatamente Euler de x logaritmo natural de x, vezes d de u em relação a x, ok? Que fica exatamente o quê? Logaritmo natural de x mais 1. Pronto, e temos aqui
a nossa derivada, mas ainda assim ela não está completa. Por que que não está completa? Reparem que nós sabemos que esta expressão aqui é x levantado a x, não é? Como já vimos, então isto fica igual a x levantado a x, logaritmo natural de x mais 1, ok? Então temos assim a nossa derivada, ok? A derivada de f em relação a x. Aqui está. Agora, de uma outra forma, nós poderíamos fazer de uma outra forma essa derivada, que também seria válida, né? Isso no caso que a gente não queira usar, né? Não queira usar a regra da cadeia. Então, y, f, no caso f de x igual a logaritmo, a Euler de x, ou x levantado a x, né? Aqui o que é que a gente faz? A gente faz o seguinte, porque isso aqui é y, né? É o mesmo que escrever y igual a x levantado a x. Então, a gente põe os logaritmos, passa os logaritmos natural em ambos os lados e a gente fica aqui com o logaritmo de y igual a logaritmo de x levantado a x. Pelas propriedades dos logaritmos, a gente vai ter aqui logaritmo de y igual a x logaritmo de x. E a gente deriva. Agora a gente pode derivar essa expressão aqui. Derivando isto, o que é que a gente vai ter? Aqui vamos ter y a derivar sobre y, né, que é a derivada deste logaritmo de y. Aqui vamos ter, como já vimos, logaritmo de x mais 1. Ok? Então, como queremos saber quem é y a derivar, isso vai ser y que deriva y logaritmo de x mais 1. Logo, esta derivada vai ser igual. Agora, quem é este y aqui? Este y aqui é esta expressão aqui. Então, isso fica x levantado a x, logaritmo natural de x mais 1. Então, temos aqui essas duas formas, né, de resolver este problema, mas que dá exatamente a mesma coisa, dá exatamente o mesmo resultado. Ok? Até já.